E passar agora, então, para a próxima etapa da nossa audiência, que é a oitiva das pessoas que se manifestaram, que se inscreveram previamente, né? Até ontem. Temos 4 inscritos. Vamos pedir, assim, que o pessoal tente se limitar aos 5 minutos, né, previstos no edital, e depois nós vamos passar para a oitiva das pessoas que se inscreveram aqui. E vou pedir também que as pessoas se identifiquem. Bom, para a próxima etapa, essa aqui eu tenho aqui a lista direitinho. Então, começar pela Francesca Werner Ferreira, representando a AIPAN e a Agenda 21. Boa tarde a todos. Em nome do Fórum da Agenda 21 de Juí, que é coordenado pela AIPAN, integrante do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, e também coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, a gente preparou uma carta aberta do Fórum da Agenda 21 para essa audiência pública. A Agenda 21 de Juí, desde 2007, constitui-se num espaço de participação cidadã, através da qual pessoas da comunidade e entidades discutem e propõem ações e políticas públicas relacionadas às questões socioambientais. Essa participação é o envolvimento ativo da população no conhecimento, discussão, planejamento e execução dos assuntos públicos ou comuns de toda a sociedade. Dentre as temáticas mais discutidas, a alimentação saudável e segura tem sido pauta recorrente nas reuniões mensais do Fórum, trazendo à tona a produção e o consumo de alimentos em nossa região. Entendemos que há uma maior conscientização da população em relação à alimentação saudável, como também vários programas de governo, como exemplo Fome Zero, dentre outros, ao longo dos últimos anos, que têm incrementado o acesso de grande parte da população a esta alimentação saudável. Por outro lado, não podemos confiar que esse acesso seja seguro, uma vez que a produção de alimentos, como regra, utiliza toneladas de insumo, dentre os quais estão diversos pesticidas usados de forma abusiva e muitas vezes desnecessária. Existe uma ilusão criada pelo mercado de que há uma melhora na produtividade e consequente aumento do lucro, tornando a produção de alimentos um mero negócio financeiro, no qual esse lucro é privado. Entretanto, os problemas de saúde dos trabalhadores e consumidores, assim como a contaminação ambiental do ar, da água, do solo, são problemas públicos, porque as doenças agudas ou crônicas, desencadeadas pelo contato direto ou indireto com os agrotóxicos, são atendidas pelo sistema público, que é custeado por todos nós. Todos nós pagamos por uma tentativa de remediação que não existe. Ao mesmo tempo em que o Brasil tornou-se grande exportador de produtos agropecuários, também é o país que mais utiliza agrotóxicos. Embora haja um desequilíbrio entre o uso abusivo e a produtividade que não cresceu na mesma proporção. Além disso, grande parte dos venenos produzidos e comercializados de forma legal ou ilegal em nosso país é proibido em seus países de origem. Deve-se considerar que já existem muitas pesquisas validadas cientificamente que comprovam os efeitos danosos da maioria dos pesticidas usados sobre a saúde humana e o ambiente. Também salientamos que a aprovação de agrotóxicos depende da análise dos processos encaminhados pela indústria, sendo a CNTBio a principal responsável pela liberação ou não dos mesmos, além de outros órgãos como a Anvisa e os ministérios MAPA do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, envolvidos no processo. Nestes, os princípios da prevenção e da precaução muitas vezes não são levados em consideração. Lembramos ainda que esses são princípios morais e políticos que determinam que, se uma opção pode originar um dano irreversível, público ou ambiental, na ausência de um conceito científico irrefutável, o ônus da prova é de responsabilidade de quem pretende praticar a ação que pode causar o dano. Da mesma forma, é imprescindível que esse conhecimento seja compartilhado com toda a sociedade, incluindo governantes, juristas, médicos,
e demais profissionais de saúde, agricultores e outros, além dos consumidores. Ao que parece, muitos destes desconhecem os dados já apresentados pela comunidade científica. Assim, o Fórum da Agenda 21 de Juí, coordenado pela IPAM e pela SMED, traz a essa audiência pública algumas considerações e reivindicações para ações locais e regionais, no intuito de elaborar de forma participativa um plano de ação local para a construção de um outro modelo de produção e consumo. Esta construção deverá ter a participação efetiva da sociedade e das autoridades locais, de maneira que se concretize na prática a conhecida frase referida ao desenvolvimento sustentável: pense globalmente e haja localmente. Nossas reivindicações: que os princípios da prevenção e da precaução sejam balizadores da análise, aprovação, comercialização e utilização de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Do mesmo modo, os princípios poluidor-pagador sejam balizadores das ações dos poderes executivo e judiciário. Que sejam implementadas ações concretas em âmbito municipal e regional para estimular a produção agroecológica de alimentos. Que a produção e comercialização de alimentos saudáveis e seguros sejam garantidas a partir de uma fiscalização eficiente por parte do poder público, mas também da população. Todos nós somos responsáveis, de certa forma. Que seja garantida a rotulagem dos alimentos com organismos geneticamente modificados e que tenham utilizado agrotóxicos na sua produção. Que sejam realizadas análises da presença de pesticidas em alimentos e água consumidos na região, bem como a disponibilização e divulgação dos dados dos mesmos. Que a fiscalização e a punição sejam mais eficazes em relação às propagandas irregulares de agrotóxicos veiculadas pelos meios de comunicação. Que exista uma fiscalização e apuração efetiva de denúncias do uso irregular ou criminoso de produtos não licenciados e que sejam realizadas campanhas de sensibilização da população em geral e produtores em especial para a prática da produção e consumo de alimentos saudáveis e seguros. Obrigada. Luiz Carlos Pomer, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Augusto. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa, especialmente o Ministério Público, que está enganjado nessa questão, deputado estadual, e principalmente o público aqui presente. Além de eu sou vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Augusto, eu sou técnico agrícola, trabalho na área, conheço todos esses produtos mencionados e sei da importância que é esses seminários, que cada município faça o seu seminário municipal sobre o meio ambiente, para discutir o que está sendo uma das maiores causas de cânceres de pele, cânceres de próstata, cânceres de tanta parte do corpo, abortos realizados pelas mulheres grávidas, e também colocada a importância dos conselhos municipais de saúde. Estamos aqui, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santo Augusto, estamos aqui hoje com a presidente, com o nosso secretário Solon, e falar que o Ministério Público tem essa importância, porque nós sozinhos não temos conseguindo atacar o ponto mais forte, que é essa questão do uso indiscriminado de agrotóxicos. Nós fizemos e temos aqui vários presidentes de sindicatos, temos o Carlinhos, presidente do Sindicato de Juí, nós temos quase todos os sindicatos com técnicos agrícolas, e graças a Deus, né, Carlinhos, nós não vendemos insumos, não vendemos inseticidas, herbicidas, fungicidas. E nós temos um trabalho muito grande, nossos sindicatos, junto com os Conselhos Nacionais de Saúde, de fazer o esclarecimento para a população do que é cada produto. E da grande questão que é o uso indiscriminado e a venda totalmente desenfreada de produtos por parte das empresas privadas da região. Nós fizemos aquele alerta, conseguimos reduzir em 80% em Santo Augusto esse ano a dessecação de produtos. Simplesmente colocando que quem é produtor sabe. No Rio Grande do Sul nunca se dessecava produto algum para colher. Começou essa história no Mato Grosso,
devido lá a uma consequência de chuvarada, então dessecavam partes para ir colhendo mais ligeiro. Então, se não dessecava no passado, por que está dessecando hoje? E o pior, o pessoal, a gente tem um pedido para o Ministério Público também acompanhar essa questão de quando se eliminar ou proibir um produto, que se tenha gente totalmente especializada do ramo para ver justamente o que é cada produto. Nós temos problemas que às vezes se proíbe um e se começa a usar outro, é muito pior. Caso do paraquat, que é o gramoxone, que várias vezes foi proibido e é um produto muito perigoso mesmo, mas na dessecação ele é só de contato. O pessoal leigo, para explicar, ele molha a folha, só mata a planta porque molhou a folha. E daí o pessoal, quando ficou proibida essa questão do paraquat, começou a usar glifosato, um produto sistêmico terrível, né, que por ser sistêmico transloca na planta e para no grão da planta. Então o pessoal ontem, agradecer também o pessoal da equipe da Globo, do Jornal Nacional, colocou essa questão dos agrotóxicos no Brasil e a questão de que a Anvisa está verificando a proibição do glifosato. A gente pensa e agradece que o nobre deputado, com a PL 262 aqui, 2014, para proibir a fabricação do uso do 2,4-diamina. Esse é um produto muito, muito mais proibido que o glifosato. O glifosato, para vocês terem uma ideia, passa hoje, mata aquela plantinha, amanhã já está nascendo outra planta. Se proibir, por exemplo, o glifosato, o pessoal vai começar a usar a trifluralina e o septo que usava antigamente, que dali 1 ano planta um milho em cima, ainda não vai estar dando. Então a gente pede também essa questão assim, que o pessoal comece a colocar gente que entenda de produto na hora de proibir esse ou aquele. E só colocar todos os conselhos municipais de saúde, se antenham no que está acontecendo, né? É muito uso de agrotóxicos. Essa questão que o nobre colega falou da helicoverpa, foi um crime que foi feito com o meio ambiente aqui do nosso estado, porque veio a notícia que estava um ataque muito forte em Goiás, em Mato Grosso, despejaram toneladas, né, Carlinhos, de produtos aqui do prêmio, o Ampligo em nossa região, né. Eu tenho produtor lá, vizinho, que comprou 20 litros, 12 mil reais, simplesmente porque o vendedor disse que ia faltar, ia ter um ataque terrível daquilo. E nós soubemos, nós vamos a campo, 90% das lagartas era falsa medideira que poderia se controlar com produtos fisiológicos e biológicos. Então, se antenha o pessoal, se alinha os conselhos municipais de saúde, junto com os conselhos de meio ambiente, que em Santo Augusto começamos a discutir uma questão terrível esses dias, que está dando um alerta muito grande. Para vocês terem uma ideia, em Santo Augusto nós temos lavouras de soja que encosta a 1 metro das casas da população. E nós estávamos discutindo isso. Então, o pessoal começa a fazer reuniões e começar a usar a tecnologia a favor de si, a ciência a favor de si. Hoje, nós temos a soja intacta, que não usa inseticida. Tu pode simplesmente, em umas reuniões, delimitar uma área que 200 metros, de repente, tem a cidade, você planta essa soja intacta, a RR2, não precisa usar inseticida. Então, já é uma coisa que pode melhorar, né? A questão do milho resistente também, no começo, muitos órgãos eram contra, mas isso veio ajudar. O milho RR, o milho Herculex, Ildigar, o Pro, ele veio só no safrinha evitar 3 passadas de inseticida fortíssimo. Então, tem certa tecnologia que a ciência está a nosso favor, né? Então, pessoal, se antene, vamos trabalhar junto, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal do Meio Ambiente. Junto nós temos que impedir toda essa desenfreada e uso de agrotóxicos, que está sendo muito, e agradecer muito essa audiência. O Ministério Público pode nos ajudar. Inclusive, ontem no Jornal Nacional se dizia que o município pode legislar sobre o uso e comercialização de agrotóxicos. E eu tenho uma pergunta depois de deixar para o Ministério Público, o que o Ministério Público pode fazer, por exemplo, em Santo Augusto. Lei aprovada na Câmara Municipal, proibido a venda de 2,4-D e a comercialização, e ninguém respeita. O que o Ministério Público pode fazer a respeito? Muito obrigado a todos. Obrigada, Luiz Carlos. Chamar, então, o Sérgio dos Reis Marques, representante do MST. Boa tarde a todos. Já foi previamente combinado que, antes da fala, eu usaria um vídeo que eu acredito que fala por si só, muito mais que o discurso. Depois eu me limito a complementações finais. Por favor. Esse problema foi no negócio de veneno. Eu queria ver se dava para fazer uma cirurgia, mas os médicos não querem operar, né? Não existe médico para esse tipo de cirurgia. Estive na sala de cirurgia umas 10 vezes. Chega na hora e diz que não tem médico para esse tipo de cirurgia. E calçado eu não consigo usar.
Tem que ser só chinelo havaiano, tem que emendar tiro. E se eu botar um calçado fechado, queima que nem fogo. Meu verão e inverno só de chinelo de dedo. Pode estar no gelo, no barro, na chuva, é só chinelo de dedo. A gente sempre procura ter um alimento saudável, 100% saudável. Mas com os venenos, hoje em dia o cara não consegue, por causa que é muito veneno no ar. E quando passa, a gente sente, né? Muito veneno. Dobra a falta de ar, né? Porque eu tenho do pulmão, né? Mas daí sempre ataca mais, né? A esposa já está num ponto de não suportar mais o problema da garganta devido ao agrotóxicos que ataca no momento que é aplicado, que só sentir o cheiro de um agrotóxico que já tem que procurar se esconder, se fechar dentro de casa. A gente tá tentando fazer quebra-vento, tudo um pouco, mas até o quebra-vento demora para vir por causa do veneno. A gente trabalha e cuida, e quando está quase pronto, se aprontando, perde tudo, né? No início de novembro, que tinha 5.000 pés de beterraba plantado e praticamente não colhi nada, né? Porque os anos todos quatro de perto, né? Com vento ainda, não cuido nem se tem vento que vai para a propriedade do outro ou não. Um dos sintomas que quando tem bastante veneno no ar, que agora mais estão usando é o Classic para lagarta. Daí o que afeta mais é as doenças fúngicas, o amarelamento das folhas, perda da produção, que temos começa a murchadeira das folhas também, que também é um dos sintomas. Já é um sintoma, isso aqui poucos dias já não temos mais nada. Temos aqui a 30 metros aqui, no outro lado da estrada temos plantação de soja total ali o veneno é pesado, o veneno que eles usam ali. É isso aí que faz o veneno, a folha dele como é que fica. Essa aqui é a brotação nova, a brotação aqui agora conseguiu se recuperar, mas tem uns que não conseguem recuperar. Ele fica dessa forma aqui e morre. Morre o cinnamon. Isso acontece com todo o cinnamon na época de plantio de soja. Anos atrás eu colhia 2, 3 mil quilos de pêssego numa safra. Esse ano eu colhi 20 quilos. Acabei essa semana fazendo uma colheita de mel, coisa que outros anos eu colhia em torno de 4, 5 vezes por safra, fazia a colheita. Esse ano eu fiz uma colheita, onde colhi 60 quilos. E colhia em torno de 400 quilos por safra. Como é que eu vou colher alguma coisa sadia, alguma coisa que eu vou comer, um alimento sadio, sabendo que aqui estão afetadas essas plantas aqui. Estando afetadas essas plantas aqui, automaticamente está afetado o que está plantado do lado, né? Eu colhi isso aqui perfeito, sem problema nenhum. E esse ano está virado num Deus nos acuda, né? Eu tinha em torno de 500 mudas de pêssego, desde aquela carreira lá de cima, aquela primeira lá de cima, até lá embaixo onde está aquele último pêssego lá. E na horta, assim, vocês podem ver, a gente batalha com o produto orgânico, mas os bichinhos são mais fortes. As pragas vêm assim, sabe, os insetos vêm tudo para cá. E daí a gente tem que batalhar para conseguir produzir, né, o nosso orgânico. A gente quer sobreviver de uma maneira diferente, não com veneno. A gente já estou aqui com 18 anos nessa lida com a horta, estou orgânico, não uso nada de veneno na horta. Nem os órgãos competentes que fiscalizam os agrotóxicos talvez tenham conhecimento. Porque pode que muitos desses agrotóxicos sejam até contrabandeados, venham de lugares onde nem são usados, são produzidos em certos países que lá é proibido, mas para cá vem. E aqui todo mundo usa a livre modo, de cada um do seu modo de fazer, e ali causa os problemas para quem não está afim, né? Como a gente está no meio, rodeado por todos os lados de lavouras, algum aplica com trator, outro aplica de avião,
e etc., e a gente está abaixo de todas as intempéries desses agrotóxicos. Qual é a nossa saída? Eu pergunto. Temos alguma saída ou ficaremos aí de braços cruzados para aguardar o que vem? Aguardar a morte? Eu não recebo os remédios que era para dado, e a minha aposentadoria não dá para cobrir os remédios. Aí eu queria um auxílio para comprar esses remédios. Hoje me dá os remédios, né? Porque não tem como comprar. Além da cirurgia, porque a cirurgia era a principal, né? Para pelo menos aliviar essas coisas um pouco. No infrador não existe mais que eu não tomei. O dia que eu estou sem dor, assim, o dia mais feliz da minha vida. É o dia que eu estou sem dor. As imagens, esse relato audiovisual, ele faz parte do material da carta aberta ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, que foi entregue no mês de março, pelas mulheres que ousam fazer a resistência da agricultura familiar, de produzir a vida nos assentamentos. As mulheres da Via Campesina, entre elas as mulheres do MST. São companheiras que, quem sabe, por viver diretamente no espaço, produzir a vida, se reproduzir, sentem primeiro que o restante de nós, que os homens, que a sociedade como um todo. Falando isso em relação ao campo. Então, nós já registramos, esse material faz parte, eu vou deixar aqui a carta de volta como reafirmar a esse fórum essa denúncia. E gostaria de dizer o seguinte: a partir que nós nos reunimos e tomamos a definição da atividade aqui, a qual fui convidado como MST, eu fui a campo, aos assentamentos, convidar pessoas que a gente sabe que, de uma forma ou de outra, têm sido afetadas diretamente pela ação dos agrotóxicos, do veneno. E a constatação é a mais lamentável, triste possível. As pessoas têm medo de vir fazer uma denúncia porque ele se sente responsável ou porque ele acha que com isso ele vai estar se contrapondo ao seu vizinho, se contrapondo ao fazendeiro, e por consequência da retaliação que isso possa vir, ele se negou a vir a esse espaço. E não foi um caso ou dois casos, foram bem mais que isso. Para terminar, eu gostaria de afirmar aqui: nós hoje somos refém do modelo. Vivemos numa cadeia a céu aberta, comandada pelo modelo que não nos permite produzir alimentos saudáveis. Nós só conseguimos avançar com esse modelo de produção orgânica aonde as condições objetivas nos permitiram. E que isso não é por falta de orientação política ou por decisão política. Todos que conhecem o MST, de uma forma ou de outra, sabem que o princípio da terra é o princípio da vida. E que a luta pela terra é para conquistar uma condição de produzir alimentos saudáveis para nós e para a sociedade. A nossa realidade hoje não é essa. E não é por falta de decisão política ou por falta de vontade das famílias. É porque o campo gaúcho, o campo brasileiro se tornou uma cadeia a céu aberto, aonde o agronegócio determina o que é produzido e como é produzido. E nós todos, como sociedade, somos refém disso. Francisco Roque Franco de Almeida, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joia. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, já foi saudada muitas vezes. Cumprimentar os companheiros trabalhadores da roça, meus companheiros assentados, e o pessoal da saúde que está aqui, né, tia? Espero que aqui esteja, no mínimo, 20 secretários de saúde e 20 prefeitos, porque esse município tem 20, essa regional tem 20 municípios, e devem estar aqui esses prefeitos, de certo, hoje, porque
a questão eu falava com a secretária antes, nós brigamos muito no conselho por essa questão. Hoje a gente está vendo que não está sozinho, tem gente junto. Por quê? O que o Chocolate dizia antes, para tu produzir isso aqui, sua muito. Isso aqui é uma propriedade que a gente sua para plantar. E quem come isso aqui não vai morrer intoxicado. Agora vamos ver os feijão que estão nos grandes mercados. Da onde que sai? Das lavouras irrigadas, das lavouras dessecadas. Desseca o feijão para ir. E daí vocês estão comendo. Não, o feijão do Roque, lá do grupinho que o Roque tem, não é bom. Porque caruncha porque não tem veneno. Então, minha gente, nós temos que ver isso aqui. Vocês que se regularizam com a minha idade, o pai de vocês trabalhou isso, e vocês também trabalharam. Ou já todo mundo já vai negar a sua origem. Ou é o dinheiro que manda mais para nós, ou o que manda? Parece que nós vivemos comendo dinheiro. No caixão vão levar dinheiro, gente. Temos que levar saúde. E os nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações que vêm. Esse mundo tem bilhões de anos e nós não enxergamos isso. Nós não conseguimos ler uma Bíblia, será? Tem que ser só crente para ler Bíblia. O desdeste e aquela amaldiçoada daquela Rede Globo que milhares de nós vamos assistir e tira o tempo de ler um pedaço da Bíblia que orienta a família. Não, tem que se drogar, puxar pozinho, que a polícia não vence mais. E daí é o governo que não presta. Olha o que esse governo fez. Botou a Polícia Federal a trabalhar, que estão aí os companheiros. E tem muito serviço para vocês, sim. E eu queria propor para vocês, companheiros, que nós temos que prender os bandidos do veneno. E quem passa e quem produz. E o maldiçoado está quem faz o veneno, faz o remédio. A nossa secretária de saúde está aí. É uma polêmica muito grande. Porque o povo não tem dinheiro e tem que se medicar. Tem que ser daquilo lá. Isso aqui nós produzimos lá, gente. Mas vai ver quantas casas tem. Cada um fizesse um pouco na sua casa. E plantasse árvore, preservasse as vertentes. Estão terminando com as vertentes. Aquele companheiro que me antecedeu primeiro, que falou dos conselhos de saúde, esse ano seja um tema das conferências nossas. A nossa coordenadoria de saúde, eu não sei quem que é a coordenadora hoje, porque demorou a aparecer. Fizemos um ato nessa HCI para poder funcionar, de volta para atender o SUS, porque não queria mais nem isso atender aí. Porque um governo que entrou aí, suspendeu dívida, pagar dívida, mas que governo é esse que se assume um governo de Estado? Ele é responsável por tudo. Eu fui na abertura daquela feira do Rio Pardo, o governador incentivou o tabaco naquela região. Claro que é a região do fumo, mas vai criar alternativa, tira do veneno. O povo está morrendo, e depois de 5, 6, 10 anos mais de fumar, os caras moram loucos e não conseguem deixar de fumar. Tanta coisa boa que tem para produzir nessa terra de Deus, que Deus criou, e nós matando veneno. Eu não sei quem de vocês falou nas vasilhas. Para mim não é problema vasilha. E briguemos muito lá com a Imater, porque a briga por causa de onde é que vão botar as vasilhas. O problema é que despejou lá. A quantidade, eu acho que aquela quantidade que vocês seguem no Rio Grande do Sul é só na joia despejado. E joia não progride. A minha secretária, que me desculpe, eles também produzem soja, mas soja não é solução. Se fosse solução, nós não estava pobre. Joia tinha estrada, soltava tudo que é canto. Eu faço 30 quilômetros para estar na joia, de estrada de chão. Já caro que aguenta. Então nós temos que fazer essa peleia, porque os municípios que têm, a região da Serra, o povo tem estrada, tem condições de vida. E hoje, quem é que pode fazer isso? Por que aqueles Santa Catarina, eu estou louco para arrancar meu lote e levar para Santa Catarina, lá não tem veneno. Eu tenho uma área de 22 hectares e os aviões rodeiam em roda. Eu quero pedir no exército uma hora um fuzil, porque eu quero derrubar um avião também. Eles podem me matar e eu não posso me defender. Então fica desvaziou bastante a casa, mas me desculpe, muito obrigado. Vamos passar agora para o pessoal que se inscreveu no decorrer da audiência. E o edital prevê 2 minutos, né, por intervenção. Vamos pedir que o pessoal se limite assim, a 2, no máximo 3 minutos, para dar tempo de todo mundo falar. Começa com o senhor Luiz Antônio Esquio, do assentamento Santa Rosa, Tupanciretã. Meu boa tarde.
os componentes da mesa e a todo o povo aqui presente. Como o espaço é curto, eu quero me deter só num assunto. A região onde eu moro atualmente, o problema é drástico, conforme vocês acabaram de ver até no mapa, que é onde mais existe poluição de agrotóxicos. Lá se torna, na época de setembro a fevereiro de cada ano, na safra, desde o plantio das cultivares até o término, é veneno voando a toda hora. Então ali vira uma nuvem de agrotóxicos e a gente não tem mais nada a fazer em cima disso. Aí qual o direito que cada um de nós tem em cima disso? Eu pergunto aos poderes judiciários e os demais aí, se há um meio para medir a poluição do ar nessa época. Porque nessa época o ar que a gente respira na região é impressionante, é incalculável. Quem não mora na região não sabe. Aquilo ali é drástico. É uma coisa que a gente sufoca, não vive mais, a gente vegeta na terra. Então, eu gostaria muito que os poderes, né, que aqui estão, alguma coisa fizessem nesta época, desde o plantio das cultivares até o início da colheita, que fizesse um exame, uma medição da poluição do ar, para ver as condições em que o povo vive nessa região, né? Para ter uma ideia daquilo que, as consequências que cada um de quem lá mora está sofrendo, né? Sem pensar nos outros dados que, como já foi citado por vários aqui, as perdas que cada um tem com os plantios de pomares, de apicultura, de lavouras orgânicas, de hortas que a gente não consegue mais produzir, de que tem períodos, tem épocas de ano que a gente não consegue mais sequer plantar uma planta para o próprio alimento. Então, é coisas que a gente não sabe mais para que ponto partir, né? Eu não sei se a gente tem algum direito em cima disso ou se os grandes mandam em tudo e a gente tem que ir abaixo de ordens. Eu deixo a pergunta a todos e o meu muito obrigado por hoje. Obrigada. O senhor Valdemar Pedro Balbilô, do assentamento Santa Rosa. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Acho que a gente aqui foi um debate muito bom hoje, a gente ouviu muitas questões, né, que foram questionadas através de todos a mesa, que participou, nosso deputado também, presente aqui. E não é diferente na minha propriedade também, né, que eu sou pequeno agricultor, tentei produzir produtos orgânicos, né, como a minha horta acabou passando esses aviões que passam por cima da minha propriedade, dizer assim, então, desrespeitando as propriedades dos pequenos agricultores, né, passam por cima. Eu teria o peixe, né, 4 açudes grandes lá para produzir um peixe, me mataram todos os peixes, né, com a própria pulverização do ar, né, certo, foi isso que matou, né, e não estou conseguindo mais produzir nada. Então, não sei o que os órgãos públicos podem fazer, né, para defender os pequenos também, nós também queremos viver, né. Teve o problema de câncer também, tem problema, tem um tratamento, 3 anos estou com tratamento de câncer, estou fazendo acompanhamento, né, pode ser dos agrotóxicos também, né, então teria que tomar algumas providências para ver o que nós podemos fazer nas nossas vidas também, né. Quero agradecer a vocês, muito obrigado. Afonso da Silva, secretário da Agricultura de Capão do Cipó. Boa tarde aos companheiros e às companheiras, a toda a classe trabalhadora, né? Eu queria, como o espaço é curto, né? Eu acho que não adianta, uma pena que parte dos companheiros dos acampamentos e dos assentamentos já foram para casa. Eu acho que não adianta nós vir aqui fazer um debate contra os agrotóxicos e lá na nossa propriedade nós não ir para a prática. Eu acho que o Edgar mais ou menos me conhece, né, companheiro Edgar? A gente tem uma prática de produção orgânica, de preservação de sementes crioula, inclusive mudas que no tempo do meu avô, há mais de 50 anos atrás, ele plantava cana, uma espécie de cana verde, eu ainda tenho até hoje na minha propriedade, né? Então acho que é isso, a gente tem que incentivar, fazer o resgate de plantas que os nossos antepassados tinham, que resistiam às doenças,
Eu gostei da foto do companheiro Zé Roberto, com certeza aquilo ali é um milho híbrido, não é crioulo. Se fosse crioulo, teria resistido àquela doença ali, né? Então, eu tenho sempre na Secretaria da Agricultura, lá no Capão do Cipó, sementes de milho crioulo, né? E gostaria de dizer para o companheiro Santo Augusto, eu sou natural de Coronel Bicaco, lá no meu lote, o diabo não caga não, semente crioula, essa transgênica não entra na minha propriedade, porque independente de ser resistente ao secante ou resistente à lagarta, né? Porque se ela é resistente ao secante, ela tem o princípio ativo do veneno, e nós não comemos esse milho, os nossos animais vão comer esse milho e vai ir para o nosso organismo igual. Então, transgênico por transgênico, seja resistente à lagarta ou seja resistente ao secante, é transgênico igual. A gente tem conhecimento lá no município de Santiago, que é um município vizinho nosso ali do Capão do Cipó, de vacas que escapam do potreiro, ela cruza pela lavoura do milho transgênico e vai pastar na lavoura de milho crioulo. Por quê? Porque não tem sabor, ele é amargo. Parece que o animal conhece que aquilo ali pode ser prejudicial para a saúde. E isso aí é verdade, os companheiros lá estão falando isso, né? Então, quero dizer para os companheiros que se precisarem de alguma coisa, de semente crioula de milho, a gente tem na propriedade para distribuir alguma coisa. E os técnicos, o companheiro Santo Augusto ali que falou que é técnico, é serviço para os técnicos da assistência na pequena propriedade, com cobertura de solo e fazer essas experiências. Milho crioulo se planta bem no cedo. É claro que se plantar no tarde, a lagarta vai comer. Seria isso, companheirada, e muito obrigado. José Roberto de Oliveira, Arranjo Produtivo Local das Missões. Boa tarde. Eu represento um grupo de projetos no Rio Grande do Sul, que são os arranjos produtivos locais da agroindústria familiar e de alimentos do Rio Grande do Sul. Nós temos 20 APLs no Rio Grande, 6 deles são ligados à agricultura familiar e alimentos, tá? Que é o Alto Médio Uruguai, Missões, que sou eu o coordenador, Vale do Rio Pardo, Taquari, Sul e Celeiro, seja uma parte importante. Temos arranjos produtivos de alimentos em todas as regiões, em todas as 27 regiões do Rio Grande do Sul. E todas elas estão apresentando problemas muito sérios com relação aos agrotóxicos. No 4º encontro estadual da agroindústria familiar, nós produzimos um manifesto, um documento, onde diz muito claramente da preocupação com o uso indiscriminado de agrotóxicos nas áreas ligadas ao agronegócio, com componentes químicos de alto impacto ambiental, trazendo prejuízos para a agricultura familiar de produção de alimentos, exigindo do poder público ações mais efetivas de fiscalização, controle em relação ao comércio e utilização dos agrotóxicos. Bom, o que está acontecendo? O conjunto das pequenas propriedades do Rio Grande do Sul, assentados ou não assentados, digamos, pessoas que são nas colônias nossas, estão tendo problemas muito sérios. Aquela foto que o Dr. Veronese apresentou é de um milho caiano, milho tradicional nosso, na propriedade do seu Olímpio Katzer, lá no assentamento, lá em São Miguel das Missões, aonde o lindeiro dele passa para matar a buva. Interessante, ninguém falou isso hoje aqui, mas é o grande problema que hoje está acontecendo na região, aonde eles estão usando um coquetel de gramoxone, cloromoron, tordon, que isso já não existe mais, há quanto tempo não se faz mais isso, mais 2,4-D, né? E esse coquetel eles estão passando, e lá neste caso, como em todos os outros, matou uma faixa, conhece bem lá na propriedade do seu Olímpio, matou uma faixa de 150 metros, mandioca, batata doce, o milho todo morreu. Esse milho ele foi tirado 2 dias depois que foi passado esse coquetel, né? E isso está acontecendo em todos os lugares, não há novidade nisso. Todavia, acho que foi bem colocado uma dessas falas nossas aqui, o medo que essas pessoas têm, porque o cara do lado é proprietário de 4.000 hectares, ou seja, eu tenho 20, ou 10, ou 12, ou 15, quer dizer, há uma distância gigante por demais, e essa distância é uma distância também da justiça, que obviamente sempre olha com muito mais bons olhos para aquele cara das 4.000 hectares do que o nosso pequeno de 10 hectares. Então é preciso que algo muito poderoso aconteça. Aqui na mesa hoje nós temos todos os instrumentos na mão,
E é preciso, então, que efetivamente se façam coisas, mas fazer, porque, por exemplo, encontros como esses eu tive já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? Mas é preciso mais do que encontrar, é preciso fazer, que é um verbo difícil de ser executado, mas que tem que ser feito, né? Bom, eu deixaria mais outras ideias. Por exemplo, é uma pena que hoje nós não temos os médicos aqui do Hospital da Oncologia de Juí. Eu, particularmente, converso com eles, meu pai, inclusive, teve um caso, todos eles dizem de percentuais gigantes da oncologia, do trabalho aqui de Juí, todos por causa de agrotóxico, a grande maioria dos tratamentos que se dá aqui, e nós recebemos gente aqui de toda uma macro-região muito grande. É preciso lembrar também, porque é possível que apareça alguém dos representantes dos grandes aqui, dos grandes do agronegócio, né? É preciso que lembrem também a eles de que eles têm seus filhos e que também estão morrendo de câncer, que eles estão morrendo de câncer, e isso normalmente ninguém pensa, mas é preciso usar também esta arma, digamos, que está do nosso lado, para também ter boas conversas com eles. Entende? Acho que é hora de se abrir esse tema para que também eles entrem, digamos, nessa conversa. Quer dizer, não adianta eu ter tantas hectares de terra, ser tão materialista e continuar morrendo exatamente por isso. Uma outra coisa que eu deixaria por último, importante, o fórum precisa divulgar essas ideias do fórum. As pessoas que estão aqui hoje, somos 200 pessoas, 300 pessoas, mas é muito pouca gente em relação às quase 11 milhões de gaúchos que nós temos aí. É preciso que se encontrem fórmulas de buscar, quem sabe na Assembleia, que tem um pouco de dinheiro, quem sabe em outros lugares, para que se possa multiplicar na mídia, na mesma mídia que faz todo esse trabalho para vender veneno, fazer mídia para dizer, o veneno é que está matando vocês. E para encerrar, dizer que quem está na cidade, eu moro no centro de Santo Ângelo, as folhas do jardim, lá de onde eu moro, estão todas, das folhagens, cheias de gramoxone. Eu podia trazer foto, mas não quis trazer. Cheio de gramoxone, que é algo que é extremamente volátil, anda por todos os lugares. Hoje se sabe o quanto cancerígeno é isso, e nós estamos respirando no centro de todas as cidades. Imagina das pequenas como São Miguel ou de outros municípios menores ainda. Repito, assim, para encerrar, fazer. Precisamos de você, do verbo fazer. Obrigado. A Wanda Garibotti, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Secretaria da Saúde. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. E eu quero fazer uma saudação especial para os colegas do Sistema Único de Saúde, para os colegas, os trabalhadores de saúde que estão aqui presentes. Uma boa tarde especial. Eu estou aqui, então, representando a Vigilância em Saúde, né? E dizer que é muito bom a gente ter esses encontros para a gente estar debatendo isso. Mas, como disse o colega que fez a fala anterior, nós precisamos fazer. Nós já temos uma legislação, no nosso entendimento, bastante razoável, né, no Brasil inteiro, né, em relação ao controle e o uso do agrotóxico. A questão é muito complexa, ela vai além só do agrotóxico usado, né, na agricultura. A gente sabe que o maior volume de uso é na agricultura. Mas se a gente olhar esse slide, a gente vê que a problemática ela é enorme, ela começa desde a pesquisa, né? E nas nossas conversas entre os trabalhadores de saúde, a gente costuma dizer aquilo que agora o terceiro dossiê da Abrasco disse. Se a gente tivesse o mesmo investimento de recurso financeiro, principalmente na pesquisa, que é investido para pesquisar o agrotóxico e este modelo agrícola, no modelo agroecológico, no modelo alternativo, na pesquisa do risco à saúde, na pesquisa dos agravos à saúde, dos impactos no meio ambiente, a gente com certeza teria muito mais conhecimento e já estaria usando, né, esse conhecimento e esses dados, então, para ter um outro modelo produtivo.
né? Então, assim, nós temos, na realidade, uma diferença muito grande, né, do que é investido na pesquisa para esse modelo, né, de produção e o ínfimo que é usado para pesquisa num outro modelo, né, que a gente gostaria de avançar. Eu gostaria de dizer também, próximo, que o dos agrotóxicos, a gente enxerga, a gente costuma usar, os colegas da saúde costumam usar muito, esse slide para demonstrar que da questão dos agrotóxicos, o que é visível é apenas aquela pontinha do iceberg. Seja na saúde, seja no ambiente, seja em qualquer um dos aspectos que a gente estiver olhando a questão dos agrotóxicos, né? A questão é realmente bastante complexa. E quando eu me refiro à fala do colega anterior, eu digo que nós precisamos fazer realmente. Nós já estamos fazendo, nós fizemos um levantamento em 2009 e 2010 das principais culturas e dessas culturas os principais ingredientes ativos usados no estado do Rio Grande do Sul. Isso foi a base para criar uma portaria gaúcha de potabilidade da água específica para o uso de agrotóxico. No Rio Grande do Sul, nós temos a portaria 320, que ela estabelece mais de 47 parâmetros adicionais à portaria nacional, que obriga os sistemas de abastecimento de água, desde a Corsã, SAMAI, DEMAI, todos, a partir de abril deste ano, vão ter que, semestralmente, estar verificando esses outros 47 ingredientes ativos, parâmetros de agrotóxico na água. E na segunda-feira ainda, tivemos uma reunião com a Corsã, onde pedimos e entregamos à Corsã o que foi estabelecido numa reunião que fizemos em conjunto com os colegas da Saúde, da Agricultura, Emater, no município de Passo Fundo, no ano passado, verificando quais são as épocas de maior uso dos produtos por região e pedindo que a Corsã e os sistemas de abastecimento de água façam as coletas e as amostragens de água nesses períodos, porque a gente, quando observa os dados de intoxicação, os dados dos sistemas de informação do SINAM, os dados do sistema de informação do CISÁGUA, a gente observa que o período de maior intoxicação, ele corresponde ao período de uso e de produção agrícola. Nós estamos fazendo também análise de resíduo nos alimentos, o PARA, que vocês já conhecem. Porém, nós fizemos um número muito baixo de ingredientes ativos. O que nós precisamos? Aumentar esse número, tanto da amostragem, quanto da variedade de alimentos e quanto dos ingredientes ativos que são analisados. Então, é um absurdo que nós, enquanto poder público, admitimos o registro de vários agrotóxicos e não temos capacidade instalada nos laboratórios de saúde pública, nos laboratórios de meio ambiente, nos laboratórios da própria agricultura, para analisar o ingrediente ativo que está sendo registrado. Eu até proponho, né, uma mudança na nossa legislação. Nós só podemos autorizar, enquanto um Estado, o arcabouço, o sistema jurídico, um ingrediente ativo, quando o Estado brasileiro, que está autorizando, legitimando o uso daquele produto, ele também disponha da capacidade técnica laboratorial para fazer análise daquele ingrediente ativo, seja na água ou seja no alimento. Eu gostaria de dizer também que os trabalhadores da saúde, embora, né, o que a gente colocou anteriormente, da dificuldade que nós temos de diagnóstico, nós estamos, né, tentando nos organizar, nos preparar para fazer o diagnóstico e identificar, né, as intoxicações e tratar. Porém, existe uma limitação técnica e isso tem que ser dito. Nós só temos disponível para fazer análise de como bioindicador de exposição do agricultor, da pessoa exposta, de um grupo de agrotóxicos. Então, nós temos essa limitação que ela é técnica e ela é uma limitação do conhecimento hoje. Tá? Então, assim, nós precisamos, sim, avançar no sentido de que cumprir a legislação já existente, por exemplo, o artigo 21 do decreto que regulamenta a lei federal dos agrotóxicos, nós já discutimos isso no fórum,
ela possibilita que tanto a Anvisa, quanto o IBAMA, quanto a agricultura solicitem e peçam os padrões dos ingredientes técnicos ou dos ingredientes ativos que estão sendo registrados. E esses padrões, então, eles poderão ser distribuídos aos laboratórios que aumentarão a sua capacidade técnica de analisar o resíduo na água ou no alimento. Infelizmente, não tenho tempo, para passar toda a apresentação. Agradeço muito a presença e a parceria dos colegas da saúde. Obrigada. Convido o professor Roberto Carboneira para fazer uso da palavra. Bom, boa tarde. Eu vou apresentar rapidamente 4 questões que eu entendo que não deveria passar despercebido hoje aqui. Primeiro, rapidamente comentar aquilo que falei no início, a comemoração do ano passado, pela primeira vez o país ter saído do mapa da fome no mundo. Para mim, como agrônomo, e fazendo trocadilho com o pessoal da saúde, saudar os agrônomos aqui presentes, foi uma batalha aí de mais de 30 anos para a gente chegar nisso. Então, foi com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação, com muito investimento, com muita política social também para a gente chegar a isso. Pode passar. Há o reconhecimento também que a agricultura brasileira é altamente produtiva. O índice de produtividade médio por ano acima de 4%, o que caracteriza, sim, em pleno desenvolvimento, mas essa produtividade, pode passar, se deu muito por conta do incremento, do incremento de uso de insumos, não por uso de área, mas uso de insumos, fertilizantes, seguramente de muito conhecimento agronômico também, mas o que chama a atenção, assim, e destaca realmente um crescimento para além, proporcionalmente, sobre o uso de agroquímicos. Então, houve uma intensificação, sem dúvida, do uso de agroquímicos. Pode passar. E essa intensificação, nem sempre, seguramente, não foi seguindo os preceitos para aquilo que foi concebido o receituário agronômico. O receituário agronômico, concebido pelo Milton Guerra, pelo Sampaio, previa que, para poder se fazer uma prescrição de um produto, tinha que saber a etiologia do problema, tinha que saber a causa do problema, o conhecimento ecológico, a toxicologia do produto e poder fazer a prescrição correta. Pasme, fiquei sabendo há pouco tempo que tem sistemas informatizados aí que emitem o número da nota na receita, o que é um acobertamento deslavado, porque aí não tem diagnóstico, não tem nada, tem a venda antes da emissão da receita, que não foi para isso que o receituário foi concebido e foi criado. Pode passar. Uma questão que me chocou foi essa questão, foi em 2010, o pessoal falou de Joia, aí foi um agricultor de Cará em Joia que me chamou a atenção a isso, de que estava havendo essa aplicação de dessecante de forma indiscriminada, e, a partir disso, fiz um movimento, levei essas fotos para o delegado do Ministério da Agricultura, levei para a Assembleia Legislativa, levei para o CREA. Esse texto foi publicado na revista do CREA em fevereiro de 2011, chamando a atenção que, no mínimo, essa era uma prática temerária. Pode passar. Se vocês olharem nas indicações técnicas de trigo triticale, safra 2015, eu acho que esse é o debate que nós temos que fazer, lá no seu interior diz o quê? Um documento assinado por todas essas entidades, e aí agora eu gostaria de desafiar muita gente que tem feito essa defesa de aplicar a dessecação pré-colheita, se essas empresas vão seguir o que assinaram aí. Porque depois de todo esse debate, se conseguiu incluir no texto das indicações técnicas, pode passar, de que é um risco se fazer a dessecação pré-colheita do trigo, e a pesquisa não recomenda, porque não tem nenhum produto registrado, porque além do dessecante que se usa inseticida para matar a lagarta, se usa mistura de produtos, sem respeitar o período de carência, usando produtos sem origem muitas vezes conhecida, e que gera, assim, uma total insegurança. Se sabe, a boca pequena, que está voltando carga de trigo contaminada, mas eu não gostaria de chegar ao que chegou na soja, quando foi para a China, e a China mandou de volta a soja, de nós ter que ter carregamentos de trigo de volta, de países desenvolvidos para dizer que nós estamos fazendo de forma errada, ou agindo como aconteceu com o leite.
Eu acho que é o momento de se fazer esse alerta agora, já que está assinado por todos, esse documento por todas as entidades, de que essa prática não deve mais ser utilizada, para que possamos trabalhar de forma aberta e evitar que temos que ter uma nova operação semelhante ao leite compensado, para desgraçar de novo uma cultura que é uma cultura importante do nosso Estado. Vou passar. Uma outra questão importante, para mim, a segunda, é sobre a questão do resíduo em alimento. A Anvisa está mostrando há 10 anos que 1/3 das nossas análises não são conformes. Quando apareceram os primeiros dados, desde o início, ou são inconformes a isso, não dá para aceitar essa condição. E, por outro lado, nós vimos a Anvisa ser atacada porque fez esse trabalho. Todo o mérito à Anvisa, porque chamou a atenção da sociedade brasileira que nós estamos nos alimentando com muitos produtos que têm resíduos acima do permitido. E tem questões importantes que nós precisamos debater. Uma delas que eu gostaria de chamar a atenção é, por exemplo, isso que acontece aí. Por que o pepino é o vilão de resíduo? Por que o pimentão é vilão de resíduo? E a gente olhando lá no registro dos produtos, para essas culturas, o período de carência é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Pegar o caso do Geopleno, 205 dias para cana-de-açúcar, 40 dias para milho, 30 para soja, 42 para trigo e 1 dia para pepino. Aí o pessoal diz, não, a fisiologia do pepino quebra a molécula, degrada a molécula, aí tu pode aplicar num dia e consumir no outro dia. É muito forte esse pepino para arrebentar essa molécula, né? Então, eu acho que na questão do registro de produto, nós temos que fazer uma revisão, sim. Já falamos com o meu garejo, tem que pautar esse debate, porque é inconcebível. E de certa forma, o que aparece, talvez, nas análises da Anvisa, é justamente isso. Se permite 1 dia aplicar o produto e outro dia colher pepino. Aí vai fazer análise e vai aparecer resíduo, obviamente. Né? Pode passar. A outra questão que apareceu bastante nessa safra, né? Nós tivemos aquele alarde toda da Helicoverpa. A Helicoverpa, felizmente, ela foi controlada no ano passado com racionalidade. Esse ano havia monitoramento dizendo que não havia Helicoverpa, e muita gente usando o benzoato sem necessidade. E aí acho que cabe ao Ministério Público mesmo, a Polícia Federal. Isso é tudo ilegal. E está sendo usado. Pode passar. Outra questão que apareceu muito esse ano, e foi já relatado aqui, né, apareceu na imprensa lá de Cacique Doble, apareceu no interior de vários outros municípios, que está ficando insustentável, as pessoas estão começando a ficar presas em suas casas. O pessoal aplica produto e ninguém mais consegue nem sair da casa porque não tem condição. Já discutimos isso, estava a promotoria de Catuípe, que também tem casos semelhantes aqui na região, de que está se generalizando a aplicação de produtos extremamente tóxicos, que provavelmente vai gerar uma outra condição aí de sequelados, de uma outra situação que nós temos que agir para evitar que ocorra. Pode passar. Então, era isso, rapidamente, obrigado. A Ana Valls, do Conselho Estadual de Saúde. Boa tarde ou boa noite a todos. Fico feliz que vocês são persistentes, porque nós precisamos de persistência nessa luta contra os agrotóxicos. Né? São mais de 30 anos de luta, 40 para alguns. Né? E como Conselho Estadual de Saúde, até fico feliz que tiveram representantes de conselhos municipais aqui. Eu quero aproveitar esses 2 minutos para alertar sobre 2 situações. Quando uma pessoa veio aqui e falou na questão de que a gente tem que fazer, eu vou aproveitar o fazer para dizer para vocês que este ano é o ano de conferência de saúde. Todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul deveriam fazer as suas conferências de saúde. E as conferências de saúde são momentos para a gente discutir a situação de saúde do município e propor soluções para que possam ser levadas para a conferência estadual e para a conferência nacional. Tá? Então, é muito importante, hoje, dia 9, inicia o período de conferências municipais de saúde. As conferências, o município de Juí, os outros municípios que estavam aqui presentes, têm que se alertar que todos os conselhos municipais de saúde receberam um instrumento para avaliar a situação de saúde e de participação social do seu município. Neste instrumento de percepção, está lá colocado a questão das causas dos adoecimentos.
Entre essas causas, está lá colocada a questão dos agrotóxicos. Então, é fundamental que o fazer se traduza na participação das pessoas nas suas conferências municipais, nas discussões sobre a situação do seu município, com a questão das causas dos adoecimentos, envolvendo a questão dos agrotóxicos, e daí, inclusive, surgirem as propostas para colocar nos seus planos municipais de saúde, que no final das contas, gente, é o que define onde se gasta o dinheiro dentro do município. Podem haver manipulações por diferentes gestões, mas no final das contas é isso que é cobrado, o plano municipal de saúde, o plano estadual de saúde. E a participação das pessoas pode fazer com que o plano se preocupe mais com as causas do adoecimento do que em trazer dinheiro para tratar as doenças. Nós precisamos prevenir as doenças eliminando as causas. Uma das causas das doenças, e vocês viram isso, uma das causas é o agrotóxico. São os diferentes agrotóxicos e para diferentes doenças. E aí eu tenho um outro dado para vocês. Quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, a gente tem que pensar que uma situação de câncer durante um ano custa em torno de 250 mil para o sistema. 250 mil, em vez de utilizar para tratar uma doença, se a gente pudesse utilizar esse dinheiro para promover saúde, com certeza as pessoas e a população dos municípios poderiam sim ser mais felizes, poderiam sim ter mais paz e poderiam sim produzir alimentos e não doença. Então, eu convido todos vocês, aproveitei esse tempo exatamente para isso, o Conselho Estadual de Saúde faz parte do Fórum Gaúcho, então participa de todo esse processo, mas nesse momento eu só gostaria de aproveitar para dizer para vocês, participem das conferências municipais de saúde, levem a preocupação da questão dos agrotóxicos, levem propostas para resolver os problemas dentro do município, para nós eliminarmos esta causa de doença, e utilizem os dados das conferências anteriores que trataram do mesmo tempo, exigindo que os legisladores e os gestores cumpram o que já foi aprovado pela população. Nós não queremos agrotóxico proibido nos países de origem, isso está como resultado de conferência. Nós queremos mais fiscalização e nós queremos muito menos agrotóxico no nosso ambiente. Então, isso é uma luta que não termina aqui, a audiência auxilia um monte e os outros espaços de debate também são fundamentais. A conferência é uma delas, estão todos convidados. Tem um recado aqui do seu Pedro Amaral, que ele só pediu para... É um apicultor aqui de Juí. Só pediu para repassar, né, que ele relata a mortandade de suas abelhas e encaminhou um DVD para o fórum. Passa a palavra, então, para o senhor Eulúlio Jape. Inicialmente, eu quero dizer a todos o seguinte. Eu tenho 75 anos, 58 anos trabalhando. Está na hora de eu parar, né? Está na hora de eu parar, porque eu não quero ser boi de canga. O que é boi de canga? Tira a canga e vai para o matadouro. Eu quero tirar a canga e ir para uma guarda fresca, para um pasto bom, para depois o velhinho me chamar para eu ficar 15 palmos embaixo da terra. Aí vocês vão dizer, mas não é 15, é 7. Eu vou dizer que é 15, sabe por quê? Porque no fundo, os advogados são gente boa. Falando nisso, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Eu sou um advogado que estou em retirada com pouca munição. E o que é que vem fazer um advogado aqui em retirada com pouca munição? Eu venho aqui em homenagem ao meu irmão, Eunísio Iape. Eunísio Iape, que sofreu um ano. Por que ele sofreu um ano? Porque há 20 anos atrás, ele se intoxicou de veneno em São Borja. E vocês sabem o seguinte, que além de às vezes matar rápido, o veneno também é sistêmico, acontece depois de 20 e 30 anos. E é o caso do meu irmão, que depois de 20 anos que se intoxicou em São Borja,
numa lavoura de arroz, passou um ano no Hospital de Caridade de Juí. Primeiro, foi operado de um rim. E nessa operação, ele tirou nada menos de 5 quilos de porcaria, porque já estava grudado o rim nos intestinos. E essa doença, esse câncer do rim, passou para quê? Para o fígado. E do fígado, passou para os ossos. E quando passou por os ossos, meus amigos, esse meu irmão urrava noite e dia, tinha que tomar morfina de 8 em 8 horas, tomava de 4 em 4 horas. Por isso, meus amigos, que eu estou aqui, por isso que eu sou contra o agrotóxico, por isso que nós temos que trabalhar de mangas arregaçadas. Para quê? Para liquidar com esse agrotóxico que está matando a população. Eu quero deixar também aqui na mesa, e o amigo aqui de promotor deve conhecer, que é um folheto aonde que diz que cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxico por ano. Que? É 8, né? Mas nesse folheto está isso. E aí pergunta, meus filhos, até quando vamos engolir isso? Até quando nós vamos engolir isso? Até quando os filhos de vocês, os pais de vocês vão morrer como morreu meu irmão? Por isso, companheiros, que eu quero deixar bem claro aqui, que esse velhinho espera que um dia a gente possa não ter mais agrotóxico, ser banido o agrotóxico que está matando todo mundo. Há poucos dias eu fui na feira de Juí e perguntei para uma moça, veja bem, alface. E perguntei, me diga uma coisa, tem agrotóxico alface? Tem um pouquinho. Mas, meu Deus do céu, onde que estamos? Há poucos dias um rapaz me contou o seguinte, que tem aqui em Juí, não sei se é verdade, uma granja muito grande de moranguinho. E ele visitando essa granja de moranguinho, ele verificou o seguinte, que estava o proprietário da granja passando veneno. E a 10 metros atrás, tinha um funcionário da granja colhendo o moranguinho. Aí ele perguntou, me diga uma coisa, mas o senhor não deixa nem passar uma água em cima com a chuva? Não, acontece o seguinte, o supermercado me telefonou e está precisando de moranguinho. Quer dizer que o dinheiro vale mais que a vida. O dinheiro vale mais que a vida. E esse é o testemunho. A outra coisa me contaram o seguinte, não sei se é verdade também, que os agricultores fazem o seguinte, o trigo aqui está seco, aqui nessa parte está verdolengo. Aí eles passam um veneno, um secante que se chama gramossone. Se eu estou errado, me desculpe, que eu não sou técnico nisso. E esse veneno vai para o quê? Vai para os rios. Há poucos dias, o senhor do Balneário Chorão me contou o seguinte, que ele resolveu gramar todo o Balneário Chorão. Estava a coisa mais linda. Todo mundo aplaudia. E o que aconteceu? Veio uma enxurrada d'água e morreu toda a grama. E essa enxurrada de água vai para quê? Vai para o rio. E do rio vai para nós tomar. É isso que está acontecendo. Desculpe a minha nervosismo é disso,
mas eu sou sinceramente contra o agrotóxico. Por quê? Porque, lamentavelmente, eu senti na carne vendo o meu irmão ficar 1 ano de cama, urrando de dor. Muito obrigado. Obrigada. Cirlei Halber, da FEPAM. Gente, eu só queria fazer um alerta, e principalmente ainda agora por causa dessa questão do glifosato, né, que está... o OMS, né, lançou esse alerta. Essa questão, além de todo o problema na agricultura que nós temos, o pessoal insiste em usar glifosato na área urbana, gente. Mas para quê? Além de... Fica horrível, né? Fica horrível. Seca aquelas coisas, aí fica os pátios. As prefeituras também fazem isso. É proibido aqui no Estado. Eu queria pedir se tem alguém das secretarias do meio ambiente dos municípios e das vigilâncias sanitárias que fiscalizem isso. Quando eu ando por aí, eu ando alertando as pessoas, entregando, né, material, que tem a portaria 1694 que proíbe, tem orientação da Anvisa que proíbe. Não tem por que usar ainda no meio urbano, né? Todo risco. Ainda mais agora, depois de todos esses alertas aí do glifosato. Cleiton Sargim, da CEAPA, Regional de Santa Rosa. Boa tarde a todos, cumprimentar os integrantes da mesa, cumprimentar meus colegas da CEAPA, né, na pessoa do chefe da Divisão de Insumos, Rafael. Aqui somos fiscais estaduais agropecuários, a gente trabalha todo dia nessa lida de fiscalização de agrotóxicos, tanto em comércio como uso em propriedades rurais. Fazer um breve relato, eu sou da Regional de Santa Rosa. Essa semana nós tivemos uma operação aqui próxima a Ijuí, no município de Ijuí, as Vitórias Missões, até inclusive numa resposta à solicitação do Ministério Público da região e de produtores de frutíferas que se sentiram lesados pela aplicação indevida de 2,4-D. Então, fazendo um relato do que ocorreu essa semana. Hoje estamos aqui, trabalhamos de segunda até quarta nessa fiscalização. A gente tem cópias de notas fiscais e receituários agronômicos, aqueles que utilizaram o 2,4-D na safra passada, agora 2014. Foi encontrado alguns casos de contrabando de agrotóxicos na semana também, que os produtos foram apreendidos, e os agricultores foram infracionados por contrabando. Alguns problemas graves de destinação ainda inadequada de embalagens vazias, né? A gente sempre orienta, o produtor fala a campo, mas eu tenho 1 ano para devolver as embalagens vazias. Só que durante esse 1 ano ela não pode ficar na beira de um açude, na beira de um banhado, a céu aberto, tem que ficar corretamente armazenada nesse período. Então, ressaltar o caso específico do 2,4-D dificulta um pouco a nossa ação o fato de a lei estadual e federal ainda não o proibirem, né? Ele é um produto de uso legal hoje no Estado, no país. Claro que tem que ser, o que a gente pode autuar e intervir seria no uso inadequado dele, que desrespeita as condições previstas no receituário agronômico, no rótulo e na bula dos produtos, enfim. Então, só fazer esse pequeno relato, agradecer também a parceria do Ministério Público Estadual e Federal, sempre nessa parceria que está trabalhando, as próprias polícias, que sempre nos auxiliam, volta e meia, e algumas das ações a campo. Salientar também um testemunho dessa questão dos depósitos em área urbana, que tem essa questão do distanciamento, né, esse problema com a liminar, dizer que a CEAPA vem agindo normalmente nessas situações. O único item que a liminar nos proíbe é a de você suspender a venda, interditar um estoque desses produtos. A CEAPA não está concedendo renovação de registro para essas empresas, elas estão atuando sem o registro e elas estão sendo, quando necessário, evidentemente, quando é apurado pela fiscalização, elas estão sendo autuadas normalmente por outros motivos, por erros no receituário agronômico, ingerências dentro do depósito agrotóxico, se dentro do depósito não está cumprindo as questões gerenciais, elas estão sendo autuadas normalmente. É só essa questão realmente da interdição, propriamente dita, que está um pouco atrapalhando. Então, você coloca à disposição, inclusive para denúncias do pessoal, tem o site da CEAPA, então é uma denúncia anônima, ninguém se identifica, então está à disposição para qualquer questionamento. Bom, encerraram os inscritos, né? E então nós vamos passar para a fase final, passar para o procurador Paganella. Eu só queria, rapidamente, foram feitas algumas referências a esse pessoal, né? O problema se repete, né? Produtor, agricultura familiar, trabalhador rural quer produzir sem agrotóxico e fica encurralado porque ao seu redor tem uma grande lavoura, uma grande produção de soja,
milho com pulverização aérea e pulverização terrestre. Eu acho assim, nós precisamos aprender a colher provas, né? É preciso que ele faça prova com fotografia, com depoimentos, com chamada da CEAPA, da FEPAM, dos órgãos de saúde, faça registro das questões de alergia, por exemplo, ou sintomas que decorram disso, e procurem o Ministério Público. Procurem o Ministério Público. Nós temos tentado, o Tonilton aqui, que é um batalhador a longa data nisso aí, a doutora de Olinda também estava aqui, agora eu não vejo, outros colegas também têm atuado nisso, nós estamos tentando fazer uma linha com rotinas, e a ideia é a seguinte, neminem ledering, um brocardo latino, né? Ninguém pode causar lesão a outrem, né? Se eu estou com a minha propriedade, com o meu jardim, com o meu gramado, e um vizinho, por interesse econômico privado da sua produção, ele me causou prejuízos, tem uma resposta ambiental e civil na mesma proporção, né? Então, nós temos que começar dessa maneira, infelizmente, nós não temos ainda, nós vimos aqui a dificuldade da CEAPA, que está fazendo ações, mas são os poucos órgãos, precisa mais apoio, né? A fiscalização precisa aumentar, todos os órgãos precisam agir mais intensamente, mas nós temos que, na outra ponta, fazer a reparação civil. Nós temos que fazer a reparação civil porque tem que ser uma voz comum, um entendimento, uma consciência geral de que quem causa prejuízo com pulverização vai pagar. E a pulverização não é somente a intoxicação humana ou a perda de vegetais, mas a poluição odorífera também. O cheiro é considerado poluição pela Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O cheiro é poluição. Então, também por isso o Ministério Público pode ser chamado, né? Pode ser chamado, que aí é um interesse difuso da região. Foi perguntado também aqui em relação ao 2.4D, os municípios que possuem essa legislação. Tem um problema lá na Procuradoria de Justiça, porque o Ministério Público chegou a ajuizar algumas ações diretas de inconstitucionalidade, entendendo que o município não poderia proibir o uso de agrotóxico 2.4D. Felizmente, a ação direta do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça, foi julgada improcedente. Então, nada hoje no ordenamento constitucional do Estado proíbe que o município legisle estabelecendo a proibição da utilização do 2.4D. E lá, internamente, nós estamos tentando modificar essa situação, falando com o procurador, para que nós alinhemos o pensamento jurídico, ao mesmo tempo que nós defendemos a lei estadual de agrotóxicos, que é mais rigorosa, que nós defendamos as leis municipais mais rigorosas e mais protetivas. Bom, tinha mais uma questão aqui. O 2.4, a poluição atmosférica, e a questão do direito de vizinhança, né, a questão da indenização. Nós precisamos criar essa cultura da reparação civil. Por isso, então, é importante que o produtor esse que perdeu lá em Santo Antônio das Missões, né, São Miguel das Missões, que ele de alguma maneira possa computar essa perda, seja para quem ele vendia, seja por uma valoração desse dano comercial, mas para que nós transformemos isso contra o seu vizinho, e vai ter que perder esse medo, né? Esse medo, pessoas relataram aqui que se sentem acuadas, que não têm coragem de pedir, mas é uma questão de vida, né? É a questão de proteção da própria vida, né? Não é mais nem meio ambiente, né? Agora já passa a ser vida, né? Vida, saúde, né? A questão do direito à vida. Então, o Ministério Público existe para isso. A Defensoria pode ajuizar as demandas individuais dos prejuízos pessoais e comerciais dos produtores, e o Ministério Público tem os meios, porque se existe lei local proibindo 2.4D, é um passo. Lá em Cacique Dobre aconteceu isso. Foram contaminados lá a PP e mais recurso hídrico e mais uma família. O promotor abriu o inquérito, ele já está com mais de 500 páginas, a Vigilância Sanitária fez o diagnóstico, fez um relatório do diagnóstico como contaminação e intoxicação,
Nós precisamos ainda de exames, nós precisamos de perícias, como foi dito aqui pelos SEVES, né? É um vazio isso aí, nós estamos desamparados pelas perícias, mas nós precisamos dos laboratórios públicos, das universidades, e nós vamos lá dentro do Ministério Público procurar alcançar os TACs, as indenizações de TAC, para que elas revertam em perícias, para que nós possamos analisar o feijão, a mandioca, no solo, os resíduos, no solo, nos resíduos na água, né? E que isso se converta em indenizações. Nós temos que multiplicar o número de indenizações. Se a voz que comanda hoje é o lucro fácil, é o pagamento absurdo dos 60, 70 reais que pago por uma saca de 60 quilos de soja, esse valor tem que se reverter para o pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, ou seja, o dano moral coletivo. Nós temos que pedir dano moral coletivo e temos que pedir dano patrimonial e dano ambiental público, ou seja, contra quem produziu a lesão. E quem produziu a lesão nós sabemos quem é. Então nós temos testemunhas, temos indícios, temos saúde, temos registro na polícia, temos registro com testemunhas, com vídeo, com fotos. Nós podemos formar isso aí, investigações, procurar a promotoria, existem os promotores que vão atender vocês, o CAUMA vai estar à disposição, mandem para o CAUMA que eu vou ligar pessoalmente para o promotor para dar atenção e dizer que o problema é grave. Nós precisamos criar uma consciência de reação em relação a esse estado de coisas. E ela primeiro, o recurso imediato é o bolso, e nós temos que começar pelo bolso. Depois nós vamos para os danos maiores e atingiremos os fabricantes. Aí a indenização não é mais baratinha, ela vai ter que ser muito grande. Porque nós teremos que ter dados, contabilidade, estatística, pessoas intoxicadas, perda de produção, meio ambiente afetado, perda de espécies, contaminação de água. Isso tudo vai ter que ter um valor, já que a linguagem hoje o universal é o valor econômico, essas perdas vão ter que ter um valor. É nessa linha que nós estamos tentando no fórum, com os dois. O Ministério Público do Trabalho já tem mas trabalha na saúde do trabalhador, né, onde há a dependência, digamos, por uma relação de emprego. Isso já está praticamente com indenizações milionárias, contra a Shell, contra a BASF, por contaminação. Nós teremos que chegar a isso contra os fabricantes de agrotóxicos. Fabricantes, distribuidores e comerciantes. É esse o caminho. Obrigado. Como encaminhamentos finais aqui, nós vamos observar o edital, tá? Como vocês observaram ali, esse evento está sendo gravado e ele será degravado e também gerará a lavratura de um termo resumido que ficará armazenado no espaço do fórum, né, que está armazenado lá na página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que é mp.rs.gov ainda, ok. Não, o domínio é gov. O domínio é gov. É gov. Ah, não, então é MP, viu? O domínio mudou, é MP. Não, vai nos dois, mas o último é o mais. Ok. Então, dentro de alguns dias, haverá um termo lá. Bom, para além disso, eu quero registrar aqui que todas as contribuições trazidas por cada um de vocês será examinada mais detidamente por nós lá do fórum. Em alguns casos que o doutor Paganella já não tenha reportado diretamente aqui e que nós entendermos que cabe uma resposta individual, nós vamos tentar enviar na medida que tivermos os dados, tá? Mas a linha de atuação é essa. Nós, em princípio, trabalhamos com várias entidades, cada uma com suas atribuições legais, e a elas serão encaminhados os problemas específicos, tá? Que aqui até não surgiram tantos. Mas esses questionamentos aí de propriedades menores, como é que o doutor, encurraladas entre... esse é um problema que o doutor Paganella já encaminhou bem. Eu acrescentaria a qualidade do ar, que é um bem difícil de defender, infelizmente, em juízo ou fora dele. Mas nós temos que tentar, até porque, tecnicamente, é mais fácil monitorar a qualidade do ar do que rastrear aí um efeito nocivo de um agrotóxico num rio. É difícil, mas, enfim, nós temos que tentar. Bom,
agradecendo, então, profundamente aqui a contribuição do doutor Mário, do doutor Melgarejo, da doutora Ana Paula, do doutor Paganella, doutor Veronese, doutor Veronese, e de cada um de vocês e também daqueles que já foram, esperando vê-los brevemente, declaramos também a Unijuí, agradecendo aqui a estrutura e a recepção que tornou viável a realização do evento neste local. Obrigado a todos e declaro encerrado o evento.